bonitinha, bom dia, bonitão. Tá aí, Manhã do Rony tá no ar, com dicas, culinária, papo dos bons e tudo de melhor. Sabe por quê? Porque você merece. E tem comidinha diferente hoje. Vou explicar. Paixão nacional do Japão, o ramen, há tempos, aquece muita gente aqui do outro lado do mundo. Mas cercado de tradição, ele não vem conquistando os brasileiros à toa, não. Porque além de ser uma delícia, rapidinho fica pronto. Por isso, teremos aqui um verdadeiro festival de ramen, proporcionado pelo restaurateur Flávio Hideki Nitsu. Ele, como vocês viram, ele deve ser dinamarquês, né, com esse nome. Se você ainda não conhece esse prato da cultura pop japonesa e que virou tendência mundial, o Manhã do Rony vai te apresentar hoje. Bom, vamos lá. Férias acabando, muita gente voltou ou está voltando de viagem. Bateu muitas fotos? Curtiu com a família? Com amigos? Ou até com o seu amor? Que tal juntar as suas recordações e montar um scrapbook? Pois bem, hoje a artesã Andréa Tinoco vai estar aqui para te ensinar a fazer o seu. Gostou da ideia? Então fica aqui comigo. Se você gosta também de massagem e nem sempre está acompanhado de alguém para executar essa atividade altamente relaxante, nós temos uma boa notícia para te dar. Automassagem. Automassagem também proporciona a sensação de relaxamento, traz diversos benefícios ao corpo e ajuda a manter a sua saúde em dia. Sabia que tem como aliviar dores com a automassagem? Pois é. E para falar sobre isso e nos dar dicas valiosíssimas, eu vou receber daqui a pouquinho a fisioterapeuta a doutora Fabíola Santos. Agora, olha nos meus olhos. Olhou? Eu sei que você adora saber as notícias do mundo das celebridades. Você não me engana, não, hein? E para te manter atualizada ou atualizado, vou receber aqui a minha amiga querida que está sempre antenada, a jornalista Esther Rocha. E o que será que ela tem de novidade para contar para a gente? Eu sei que tem BBB, 23 mil, com certeza, mas tem mais notícias, com toda certeza, quentíssimas, chegando agora. Bom, vamos seguir que o Manhã do Rony está só começando. Vamos lá? Se tiver alguma dúvida durante o programa, já sabe o que fazer, né? Envie para o nosso WhatsApp. O número é 11, prefixo de São Paulo, 991311594. 991311594. Eu te respondo ao vivo aqui. Escreva também o nome, o seu nominho, da sua cidade. Se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, corre lá agora no @Manhã do Rony para conferir todos os nossos bastidores. Combinado? Então tá fechado. Tamo junto? Então tá. Bom, quando se fala em comida japonesa, a gente logo pensa em quê? Sushi, sashimi, temaki, enfim. Mas a culinária asiática vai muito além do peixe cru, dos enroladinhos de arroz. Na verdade, os japoneses são adeptos de um prato que é similar à nossa sopa, que é chamado de ramen e é servido em um bowl. Hoje, no nosso programa, vamos ter um verdadeiro festival de ramen. E quem vai nos explicar e servir essas delícias é o restaurateur Flávio Hideki Nitsu, esse bonitão que aqui está. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a Muito oportunidade. bem. Tamo junto. Vamos começar. Será que eu falei a vida inteira errado? Que eu falo lamen e não ramen. Por quê? Tem diferença de um de outro? Na verdade, as duas pronúncias estão certas, né? É que lamen, ou melhor, lamen, né? É a pronúncia chinesa. Né? Tá. Que significa massa esticada. Né? Que Massa esticada, tá. Que originalmente esse macarrão ele é feito de um jeito que ele é esticado para ser feito o macarrão, né? Entendi. E ramen é a pronúncia japonesa, né, para esse prato, né? A origem desse prato é chinesa, a origem é chinesa, né? Tá. Sabe que a maioria dessas coisas, né, que tem no Japão, normalmente tem uma ancestralidade chinesa. Eu andei até lendo isso. É verdade. Eu estou vendo agora. Sim, em muitos países asiáticos, né, isso acontece, né? Principalmente na culinária, né?
Então, esse prato, por exemplo, em muitos países na Ásia tem a sua versão, né? Ah, tem mais versões? Sim. Mas então, o nome... o ramen é a versão japonesa. Né? Tá. E o lamen, como você falou, que não é lamen, é lamen, é chinesa. Sim. Tá. Bom, então, mas o que é, na verdade, o ramen? É um prato composto basicamente do macarrão, caldo, né? E os toppings, né? Tá. Mas é tipo uma sopa, não? Não, né? Mas é molhado. Sim, né? O caldo, ele se caracteriza como uma sopa, né? Só que ele é muito mais que uma sopa, né? Tá. Né? De que é feito esse caldo aí daqui? Não pode contar? É segredo? Sim, existe caldos mais suaves, caldos mais encorpados, né? Pode ser a base de frango, a base de porco, os dois. Existem caldos também à base de frutos do mar, caldos veganos, né? Existe uma variedade de opções, né? Então isso vai de cada chefe. Né? Beleza. Daqui a pouco estamos juntos. Fica firme. Relaxa. Ó, tudo bem? Não precisa se levantar. Imagina. Obrigado por ter vindo. Ó, uma coisa que eu falei no início aqui do nosso programa, que a automassagem é uma maneira simples, rápida e prática de se livrar de dores indesejáveis. Além de ser uma forma de relaxar no conforto de casa. E o melhor de tudo, não custa nada. Além de aliviar a tensão muscular, a automassagem é uma ferramenta de autocuidado e pode proporcionar os mesmos benefícios para a saúde que uma massagem tradicional. Por isso, nós estamos com a doutora Fabiola Santos e vamos descobrir quais são os melhores pontos para aliviar algumas das dores do corpo com a automassagem. Obrigado, querida, por ter acordado cedo e ter vindo para cá. Obrigada, Rony. Então, bora lá, ó. Uma coisa importante das pessoas saberem é que o nosso maior órgão é a nossa pele. Sim. Então, sim. ela tem muitas células. E essas células, elas também têm células da imunidade. Então, a hora que você massageia, você está proporcionando imunidade também. Então, massagear é uma coisa muito boa e devia ser feita diariamente, para a gente poder estar se protegendo todo dia. Perfeito. Vamos começar com... Vamos setorizar, sabe? Eu tenho hernia de disco. Ai, que tragédia. Vamos lá. Uma coisa que é comum, a dor no trapézio, no ombro, como é que a gente faz para aliviar essa história? Bora lá. É muito fácil. Você pode fazer isso no trânsito, no trabalho, aqui. O quê? Precisam só alguns minutinhos, né? Então, um farol. Quanto tempo a gente fica parado no farol? No trânsito, quando eu estava vindo para cá. Então, a primeira coisa é a gente inspirar e expirar devagarzinho. Então, puxa o ar, solta o ar devagar. Depois, com a mão, a gente vai palpar para sentir aonde que dói, né? Onde que incomoda. Então, você vai lá, massageia e sente. Então, tem um pontinho aqui. Esse pontinho está me incomodando. Então, você fica um pouquinho mais nele em movimento circular. Nunca pondo muita força, porque se estiver inflamado, pode piorar. Então, devagarzinho. Depois... Mas não precisa fazer força? Não precisa fazer força. Você vai simplesmente deslizar e depois a gente vai amassar como se fosse um pão para ir descolando essa tensão. Mas é melhor sem camisa, né, fazer isso? Sem camisa. Ah, bom, estou fazendo aqui com... Mas vai fazer diferença, porque a gente tem a propriocepção, você está estimulando essa região. Tá. Então, todo estímulo que você dá para a pele, né, e para o corpo, vai para o sistema nervoso. Sendo assim, você vai ter todo esse benefício, né? Liberação de hormônios, relaxamento, endorfina, você fica mais alegre, então faz toda a diferença. Uma outra coisa que todo mundo fala e reclama, já ouvi isso 500 vezes. Ah, eu estou com dor nos olhos. Claro, fico o dia inteiro no computador ou então nessa porcaria que chamam de iPhone, né? Telefone celular. Todo mundo ligado naquilo, ninguém se conversa mais. É todo mundo... Acaba dando. Sim. Dá um cansaço visual, não só pela tela, a luz, como a gente ficar o tempo todo fixo com os olhos. Exatamente. Então, é muito importante que a gente movimente os olhos, né? Coisas que a gente faz com o corpo e não faz com os olhos. Então, movimento circular com os olhos. Então, girar os olhos de um lado para o outro, para cima e para baixo.
Porque o nosso globo ocular, ele está preso por ligamentos, por Sim. músculos, né, que tem aqui na nossa cabeça. Então, está tudo interligado. E quando você dá esse movimento, ele acaba relaxando. Então, em vez da gente focar o tempo todo, que é o que a gente faz, né, assistindo TV, vendo o celular, no computador, a gente pode fazer todas essas coisas, mas tem que intercalar com esses movimentos. Isso vai trazer relaxamento. Fabiola, esse teu paciente eventual que está aqui ao seu lado tem hernia de disco. Sim. Então, por exemplo, eu tenho dor quando levanto da cadeira, eu tenho dor quando sento na cadeira. A única coisa que eu não tenho dor é quando eu ando, sem parar. Mas se andar, parar, meu Deus do céu, é uma dor danada. Me ajuda. Ajudo, bora lá. Eu tive 3 hérnias de disco, hoje eu só tenho uma, 2 foram Bem-vindo ao clube. reabsorvidas. Então, é possível. Um exercício muito simples é andar de costas. Andar de costas. Por quê? É legal explicar para as pessoas entenderem. Tá. A gente anda para frente o tempo todo. Sim. Então, quando eu estou andando para frente, para a gente não cair de boca, toda a musculatura posterior, ela está te segurando. Então, ela está Tem trabalhando, lógica. ela está contraindo o dia inteiro. Quando você anda de costas, inverte. Então, a região anterior contrai e a posterior relaxa. Então, é um exercício simples. Você pega um corredor e caminha de costas, descalço, sem tapetinho, né? Para não correr o risco de escorregar. Tudo com muito cuidado. Farei isso. isso. Ajuda. Vou fazer, porque, olha, vou dizer uma é um bom coisa. exercício. É que a gente está na televisão e tal. Oh, yes, tudo bem. Eu tenho certeza de que quando eu levantar daqui vai dar aquela dorzinha. E quando eu sentar também vai dar. Mas agora eu vou andar de costas igual. Vai ajudar. Igual. Aqui, Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Aqui. Bora lá. Vamos lá. Vamos andar de costas. De costas, vamos embora. Bora lá, juntinhos. Vamos embora. Venha comigo. Isso. Relaxa esse quadril. Estamos chegando no fim. Já está dançando, né? Quando a gente vai, ó, tenta perceber, quando a gente vai para frente, é nossas costas que estão tensas. Tá certo? De novo. Quando a gente vai de costas, ó, relaxa, porque é essa região da frente que está tendo a tensão. Muito legal. E é uma coisa simples, só ter um corredor e a gente pode fazer. Bom, E sentar bonitinho também, né? Como é? Bonitinhas e bonitinhas. Vamos sentar em cima dos isquios. Deixa eu pegar aqui. Oh, Virar perdão. aqui, rodando, caindo quase, ó. Aqui, Rony. Esses são os ossinhos do bumbum. Tá. Os isquios. Se você colocar a mão, ó, gente, vou pegar já os isquios. Pega a sua mão assim, ó. Coloca embaixo do bumbum, de um lado e de outro. Tá. Você vai sentir 2 ossinhos, balança de um lado e do outro, ó. Que são esses ossinhos aqui. tá. Tá? São os isquios. Então é só colocar uma mão de um lado e do outro, balança o corpo de um lado para outro, você sente esses ossinhos. É aqui que você tem que sentar. Quando você senta no sacro, aqui embaixo, ó, você está sentando na coluna. Então isso prejudica a sua coluna. Se você já tem uma hérnia, você vai comprimindo cada vez mais. Tá certo. Então o primeiro passo é sentar bonitinho em cima dos isquios. Tudo dos tem ossinhos, lógica. né? Ó. Vamos lá. Tá. Você fica meio assim para frente, né? Coloca a mãozinha É, nos você- glúteos, nos aqui no glúteos, bumbum, é. de um lado e do outro. Tá. Balançou, você sentiu os ossinhos. É em cima deles que você tem que sentar. Tá. Nem para frente, nem para trás. Perfeito. Se tem um encosto, é só ir mais para trás e sentar em cima dos ossinhos. Já tô. Não tá E doendo tentar nada. manter. As pessoas se preocupam muito, né, em manter a coluna aqui em cima reta. Vamos devagar. Senta primeiro bonitinho e com o passar do tempo, conforme for fortalecendo a coluna, você vai conseguindo ficar reto. Então, um passo de cada vez. Primeiro aprende a sentar e depois a gente fortalece a coluna para conseguir mantê-la na postura correta. E cada um tem uma postura correta, né? Não é igual para todo mundo. Cada um é cada um. Então, a gente vai adaptando para ver o biotipo, o tempo de trabalho que ela tem, a postura que a pessoa fica. Então, a gente vai orientando para cada caso. Estou mostrando agora ali a sua coluna. Sim. Já passou pela lombar, está indo pela costal, está subindo. Sim. Vai até a cervical. Isso. Tudo com cores. Bonitinho para a gente poder distinguir. Exato. Eu tenho hérnia em todas elas. Em todas, Rony. Então, bora cuidar disso. Começa caminhando. Tá. Aí tem um exercício também que é muito simples, respiratório, tá? Então, Tá. bora lá. Lá vou eu. Prometo não desequilibrar agora. Caixa torácica. Tá. Tá aqui. Todo mundo tem. Nosso diafragma, ele tá aqui. Isso. Músculo da respiração, certo? Isso. Então, Cantor sabe. a maioria das pessoas faz uma respiração curtinha, né? Ou muito aqui em cima, na região peitoral, ou muito aqui embaixo, Isso. que a gente fala abdominal, mas não é. É o diafragma. Só
didaticamente, que a gente fala, a gente vai respirar pela barriga. Então, o ideal é que a gente respire daqui da barriga, trazendo ar para o peito. Então, a gente estufa e sobe. Isso. E solta. Isso é exercício, inclusive, para cantor, sabia? Porque a gente vai fazer um movimento, a automassagem nos órgãos. Isso. E sabe o que é bem legal? O diafragma aqui, ele vai estar preso nas últimas vértebras lombares. Então, quando você faz esse exercício respiratório, você abre espaço ali. Então, você relaxa essa musculatura. Então, se a gente tem hérnia nessa região aqui embaixo, né? Juntando aqui. Então, vamos repetir. Primeiro, inspira da barriga, sobe para o peito e solta. Devagarzinho, do peito para a barriga. Então, a gente começa lá do nosso diafragma aqui embaixo, na região do abdômen, vai trazendo ar. Tá. Até o peito. E aí, vai soltando devagarzinho. Tudo devagar, porque vai promover uma automassagem nessa região. E esse músculo aqui do diafragma, ele está preso aqui nas vértebras lombares. Então, isso vai relaxar, vai abrir espaço. Não querendo te interromper. Imagina. Você sabe que eu li num desses cadernos de saúde, etc., que esse exercício é bom para quem tem transtorno de ansiedade, olha, depressão. Sim, porque toda a parte pânico. respiratória, né? Sempre que você faz um exercício, uma automassagem, hormônios são liberados. Esses hormônios vão agir no nosso sistema nervoso e vão acalmar. Então, quando a gente respira, a gente está trabalhando a nossa mente também. Então, é importante fazer essa conexão, aquele minutinho que você para colocar as coisas no lugar, né? Então, você inspira, expira, libera esses hormônios de forma lenta e suave, promove essa automassagem, abre espaço e traz relaxamento. Bom, vamos mudar de pau para cavaco, dor de cabeça. Dor de cabeça. A gente pergunta, qual é o tipo de dor de cabeça que você tem? Será que você sabe? Se você tem noção que foi alguma coisa que você comeu, que você já tem problema de intestino, tem um ponto que as pessoas costumam trabalhar muito, que é esse aqui, né? Que é o IG4, que tem a ver com o intestino. Então, você abre aqui o polegar e o indicador, pega com a sua outra mão o indicador e vai até o finalzinho. É esse pontinho. E aperta. Pelo menos uns 30, 40 segundos. Aí. E vai lá. Tô apertando, então, tá doendo, hein? Opa! Tá doendo. Pode ter alguma coisa aí ligada com essa parte digestória. E se for uma dor de cabeça dessa do computador, né? Então, eu fico muito no computador, tô sentindo uma dor de cabeça mais ou menos aqui. Então, a gente vai fazer uma automassagem Essa no que rosto. eu tenho, é por aqui. A gente vai trabalhar esse pontinho aqui, ó, que é o Shenmen. A gente vai relaxar, movimento circular aqui entre os olhos. Sem apertar. Bem leve, Rony. Tá. Ó, dá licença. É para tirar a tensão. E aí a gente vai sob a sobrancelha, vai deslizando. Olha eu, né? Já vou chegando. E vai deslizando, ó. Assim você me faz dormir. Vai relaxar, vai liberar hormônio. Então a gente começa lá do centro. Mas é melhor ter alguém fazendo isso Ah, isso é verdade, isso é verdade. do que você mesmo fazer, né? E uma outra, tem mais 2 tipos de dor de cabeça que pode ser. Da articulação temporomandibular, Tá. que aí é legal sempre estar conversando com o ortodontista, com o seu dentista, porque pode gerar uma dor de cabeça por apertamento dos dentes. E cervical, essa daí também, pegar o Zé aqui, vem o Zé. É o Zé, isso aí? Esse é o Zé. Esse é o Zé. A gente tem um buraquinho aqui, ó. Se você passar a mão na sua cabeça, for até o final, tem um buraquinho. Tem. Que esse aqui é o forame magno, onde a nossa coluna entra. Essa base aqui, ó, né? Ela é muito tensa, a gente tem muitos tendões aqui, muitos músculos. Então, massagear de dentro para fora e aqui com uma certa pressão, relaxa bastante, tá? Então, vai lá nesse forame e desliza para a lateral. Isso traz um relaxamento. E a dor de cabeça vai indo embora. Então, a gente só precisa saber qual é a causa e aí trabalhar nesses pontos. Tá vendo ali aquele TP ali? Tá ali, Clarice Guzmão de Campinas. Você quer falar contigo já? Ó. Eu gostaria de entender qual a frequência que eu posso fazer a automassagem no mesmo ponto. Tá. O importante é você dar um pouco de descanso. Então, você trabalhou 3 vezes no dia, é o suficiente. Não precisa mais do que isso, tá?
3 vezes é o suficiente, por quê? A gente vai estar estimulando, essa estimulação vai para o nosso sistema e várias coisas acontecem nesse percurso. Então, são muitos hormônios sendo liberados. Então, para não dar uma confusão aí no trânsito do nosso cérebro, 3 vezes é mais do que suficiente, 20 segundos, 30 segundos. E analisa, né? Sente como é que está esse ponto. Se ele está congestionado, se ele está tenso, como que ele está. Ok. Diogo Mendes, de São Paulo. Como eu posso entender quando devo fazer automassagem, quando devo procurar um médico, no caso, fisioterapeuta, que é o seu caso? Muito importante. Então, bora lá. Primeiro, você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, né? Quanto tempo você está tendo dor? Como você está se sentindo? Quais sintomas você tem? Se você percebe que é muscular, que você vai perceber que foi depois de um dia de trabalho, um trânsito, alguma atividade que você fez, você vai poder praticar a sua automassagem. Quando você começa a ter outros sintomas, né? Então, você tinha uma dor de cabeça, você viu que essa dor de cabeça durou mais de 24 horas. Essa dor de cabeça, ela muda, né? Ela começa a pulsar, ou você começa a ter uma falta de ar, ou você começa a ter tensão em outras partes do corpo. É importante procurar um fisioterapeuta, que é um profissional de primeiro acesso, ou um médico, que se a gente achar necessário, a gente vai estar encaminhando também. Ok. Eu estou vendo essa orelha ali, uma mega orelha. Essa é uma orelha, olha, para não botar defeito ninguém, olha o tamanho da brincadeira da orelha aí. Fabíola, o que é isso? Então, aqui essa maquetezinha, aqui que ela vai representar? Tem números e... Muitos pontos, muitos pontos. Tá. Muitos e muitos pontos. Então, o que acontece? Aqui a gente tem vários pontinhos que representam órgãos e sistemas do nosso corpo. E cada região, né, sendo analisada, a gente pode estimular para tratar algum problema. Nunca é um ponto só. Claro que a gente brinca assim, tem alguns pontos mãe, mas a gente precisa estudar o que a pessoa tem, fazer essa anamnese para juntar os pontos. Uma coisa que é bem legal é aqui, ó, o nosso lóbulo aqui é a cabeça de um feto. É o desenho dele. Aqui é a coluna desse feto. Então, tá de ponta cabeça. Quando a gente entende isso, aqui você fala cabeça. Então, de um modo geral, a grosso modo, se eu massagear essa região, posso ter alívio. Coluna, tem toda essa região para você trabalhar. Então, aqui, cervical. Aqui no meio, a gente vai ter a região torácica. Mais para cá, a região lombar, né? E da mesma forma que a gente pode... como se tivesse de ponta cabeça mesmo. De ponta cabeça mesmo. Tá, então, a gente pode o cóccix massagear. Seria aqui. Pra cá, exatamente. Então, a gente vai na nossa orelhinha e pode massagear, ó. Ô, Fabíola, legal, e vou fazer sentir isso. qual é o ponto que incomoda. O que eu acho legal é o seguinte, você é uma fisioterapeuta ocidental. E eu tinha visto isso com a fisioterapia oriental. Chinesa, japonesa e tal. Então, de fato, tem fundamento essa história toda, né? Tanto de um lado quanto do outro. Sim, tem toda uma fisiologia. A medicina tradicional chinesa, ela engloba a auriculoterapia, que é essa técnica. E existem outras técnicas, como a massagem, doin, a parte de ervas. A medicina tradicional chinesa, ela é extensa. Então, você vai pegar as áreas que você entende a fisiologia, a neurologia, para estar aplicando nos casos clínicos que se tem. Né? Então, no caso, eu estudei medicina tradicional chinesa, então eu sei a parte de massagem, a parte de aurículo, são várias técnicas que tem dentro de toda essa formação. Então, esse é o diferencial. Eu sei auriculoterapia, mas eu tenho uma formação em medicina tradicional chinesa, que é um pouco além, né? A gente vê o que o nosso cliente precisa e falar, hoje eu vou fazer uma automassagem de crânio. Hoje eu vou trabalhar na parte interna da boca, na ATM. Aí, vou fazer um aurículo, tentando atender da melhor forma esse cliente, né? Para ele ficar bem, sem dores. Vamos para um breakzinho rápido e eu volto contigo. Me espera? Estou voltando. Eu e a Fabíola e você junto. Até já. Estamos de volta aqui com a doutora Fabiana. Eu vou te explicar uma coisa. Antes de me despedir de você, Fabíola, eu tenho transtorno de ansiedade, já fiz tratamento psiquiátrico, essa coisa toda. E como qualquer pessoa do mundo moderno, também me estresso. Existe alguma coisa específica para isso? Tem bastante coisa. Um pontinho é a gente trabalhar bem aqui no centro do peito.
para trazer uma calma. E essa região, porque a gente tem aqui todas as nossas emoções, existem algumas terapias na água que podem trazer muito alívio, que é esse encontro com você, esse relaxamento, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Então é aqui, Isso. em cima do externo. Bem em cima do externo, bem aqui, ó. E aí desce um pouquinho, bem no meio, Ok. tá? E água? Ok. E água, piscina. Piscina, tá. Agora está esquentando um pouco, vai dar para usar. Vai, aproveite bastante. Obrigado, amor. Obrigada, Rony. Por ter vindo, volte mais vezes. Obrigada. Doutora, olha, a doutora Fabiola vai dizer onde é que você pode encontrar ela. Sim, eu estou na Clínica Sim com 3 M's e no Instagram, que é @Clínica Sim e @Fabifísio com PH. Fabifísio com PH, você é muito chique. Obrigada. Obrigado, Fabiola. Obrigada, Rony. Tá. Como é que estão as coisas aí no ramen? Hein? Tudo certo. E daqui, fala pra mim. Tudo Tá indo certo. bem? Tudo bem. Você já está fazendo? Vou começar já. Bom, Né? de onde saiu essa ideia de você montar uma casa de ramen aqui no Brasil? Eu sempre gostei de cozinhar, né? O meu primeiro contato com o ramen foi quando eu morei no Japão, né? Ah, você morou lá? Aonde? Então, eu morei primeiro em Osaka, né? Depois, Osaka. Depois em... Cidade tradicional, chegou a ser capital do Japão, inclusive. Sim. Depois eu morei em Kakegawa, né? Takegawa eu conheço, mas muito pouco. Eu nunca estive lá no Japão, mas, por exemplo, você fala de certas cidades que são tradicionais, a gente conhece, acha bonito, tudo, mas Takegawa eu só conheço de fotografia. É a província de Shizuoka, né? Então, meu primeiro contato com o ramen foi nessa época que eu morei lá, né? Tá. Cerca de 20 anos atrás, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei meio que perdendo contato com o ramen, né? E eu voltei a ter esse contato, assim, depois que quando eu vim morar em São Paulo, né? Tá. Aí, Bom, isso aqui é o segundo. Vou dizer, Japão e logo depois, São Paulo. Aí eu resgatei, né? Isso. E como eu sempre gostei de cozinhar, então eu comecei a buscar, né, o conhecimento na arte, né? Perfeito. E onde é que eu te acho? Então, você me acha nas redes sociais, né? Arroba o quê? Bimiya Ramen, né? Como é que é o nome? Bimiya Ramen. Bimiya Ramen. Isso, tá. né? No Instagram e no Facebook, né? Tá. E também lá no meu restaurante lá. Qual é o restaurante? Bimiya Ramen, lá no Paraíso. Bimiya. Isso. Bimiya Ramen. Isso. Ok. Né? Tá bom, querido. Então, vou lá pro Mechan, daqui a pouco a gente se vê mais. Ok, criançada. Ô, minha pequenina. Nós estivemos juntos hoje o tempo inteiro lá na maquiagem. Trocamos figurinha. Então, o que acontece é o seguinte, o álbum Scrapbook é uma forma de guardar recordações de maneira dinâmica e inovadora. Porque com ele, você organiza suas fotos e ainda adiciona mais informações sobre aquele dia marcante. Por meio de textos, figuras, decorações. Que tal você montar o seu? Hoje você vai ter a oportunidade de aprender com a bonitinha da artesã Andréa Tinoco, essa bonitinha que está aqui, ó. Olá, obrigada pelo convite. Imagina, ela vai ensinar a gente a fazer um scrapbook, eu vou aprender. Pois é, vamos lá? Vamos lá. Isso, André, eu quero saber o seguinte, como é que a gente começa a fazer, o passo a passo? Na verdade, a primeira coisa, por exemplo, a gente vai falar aqui hoje de um álbum de viagens, certo? Tá. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher papéis com esse tema, né? Com o tema de viagem. Como a gente está no verão, eu escolhi uma coleção de papel que fala de viagem e de verão. Tá. Né? Escolhi minhas fotos também. Tá. Para compor esse projeto. Perfeito. E aí, parto para o projeto em si. Escolhi aqui, então, 3 folhas de papel de scrap, 180 gramas. A gente compra isso como papel de scrap? Você compra as coleções nas lojas especializadas de papelaria, essas coisas? Não. Papelaria. Loja de artesanato? Essas lojas coisas? A gente tem mais em São Paulo lojas especializadas de scrapbook, aliás, no país todo. Não sabia? E muito pela internet também. Uau! E hoje a gente também tem os papéis digitais,
que está super em alta. Como é que é? Papéis digitais, Até exato. papel São digital? kits feitos por designers Sei. que você entra naquele site, escolhe sua coleção, compra, baixa, imprime em casa e faz o seu scrapbooking. Ok. Perfeito? Vamos lá. Então, esse aqui, na verdade, é uma coleção minha lá do ateliê. Então, eu escolhi 3 folhas A4, ó, elas são dupla face, tá? Ah, tem uma impressão de um lado e outra do outro. Isso, o que é uma tortura, porque a gente quer usar todos. Tá. E é o tamanho A4 normal. Aqui eu tenho uma guilhotina de corte e vinco. Tá. E para esse projeto eu vou precisar dessa ferramenta. Se você não tiver essa ferramenta, não tem problema. Você tem sua base de corte, uma régua de aço, um boleador e você faz do mesmo Ok, jeito. tá. Então vamos lá. A gente vai posicionar a folha, a primeira folha, que tem 29 centímetros na minha guilhotina e vincador e vou vincar com 13 centímetros Tá. e com 16 centímetros. Então, eu escorrego aqui na Por régua, quê? porque eu vou formar uma lombada. Ah, claro! Vou dobrar, Até o sorvete aqui na testa, porque é lógico, tem que ter uma lombada. eu vou formar uma lombada. Então, essa já vai ser a capinha do nosso projeto. Tá vendo? Aí, ó. Já temos aqui uma capinha. Que o tio Rony não entendeu nada. Agora sim, ó. Aqui. Isso. Perfeito. Então, aqui eu criei uma lombada de 3 centímetros. Então, a próxima, eu vou vincar nos mesmos 13, tá? E depois, aos 15, eu vou diminuir 1 centímetro no meu vinco. Tá. E vou vincar também. Ó. André, a gente acha esse aparelho aí misterioso aonde? Sites de produtos para scrapbooking, lojas especializadas de artesanato, Tá. você consegue encontrar com Essa facilidade. Tá. Essa lombada, você está vendo, ficou diferente, né? Ficou. Mas nós vamos refilar depois de colar. Ah, entendi. E aí nós vamos Ela acertar. não tá torta, então? Não, ela não tá torta. E aí... Vou explicar, deixa eu mostrar aqui. Isso. Ó, parece que tá torta, né? Porque, ó, sobra esse pedacinho aqui, ó. Tá sobrando, Isso. né? Ó. E agora a nossa página interna vai sobrar mais ainda, porque nós vamos refilar, vamos vincar de novo nos 13, Tá. certo? E depois no 14. Vai ficar mais fininha. Mais fininha. Então, essa é a minha página interna, tá? Tá. E aí a gente vai vincar também. Gosto muito e indico sempre Sim. da gente ter essa dobradeira que a gente fala, Tá. né? Para passar e fazer com certeza o vinco. Então, aqui, ó, nossa função, Já foi. por enquanto, já foi. Vou deixar aqui, vamos lá. Agora a gente vem colando uma na outra, né? Na sequência que nós Dobramos. dobramos. Ou vincamos, como você Isso. fala. Você pode usar tanto a cola Tá. como a fita dupla face, tá? Quem não tem fita dupla face vai ter a cola. Vai ter a cola. Então, vamos de cola aqui. A gente passa... Não precisa encharcar o papel de cola, Tá. tá? E aí, a minha base aqui vai me orientar. Né? Eu tenho 3 centímetros aqui, então eu venho, alinho pelo centro. Tá. Essa é a hora mais Crítica. delicadinha. Isso. E, ó, pronto. Posicionei a minha página E já tá colado? já. Essa cola é rápida assim? Essa é. Cola própria para scrapbooking. Cola branca de boa qualidade também. Pode usar. Fita dupla face também, Tá. tá? Só que nós usamos sempre cola livre de ácido, né? Por quê? quê? Porque o papel de scrapbooking, por causa da impressão, ele precisa de cola livre de ácido, senão ela mancha o papel. Aí depois de um certo tempo, vai manchar o seu projeto, Tá. tá? Já colamos as 3, ó, Tá. já formamos aqui. Essa sobra agora a gente refila, né? Então, aqui agora entra a minha régua de aço, eu vou pela margem da minha capa, meu estilete, e vou tirar toda essa sobrinha de papel, Ok. né? Então, a reguinha de aço é outro material super importante que a gente precisa ter, Ok. tá? Tô aqui com o meu caderno, vamos dizer, com o meu álbum, a estrutura do meu álbum tá pronta.
Vamos agora começar a embelezá-lo. Embeleze, que eu vou fazer aqui um recado e volto contigo. Como se embeleza? Aí aqui eu fiz uma base, escolhi um papel da coleção também, coloquei essa fitinha que é uma fita espuma, uma fita dupla face com altura, para dar Sim. uma noção de 3D, né? Para ficar entendi, altinho. entendi. Passei um fio, Mais um altinho. cordãozinho já aqui, ó, colei para fazer um fundo, vamos dizer assim, né? Aham. Aqui eu já vou começar com um cordãozinho encerado, fazendo um lacinho. Por que que eu fiz isso, Não né? sei. Tudo tem um propósito. Porque a partir desse detalhe é que eu vou fazer o cenário da minha capa. Então, ele vai me orientar para que os elementos não fiquem soltos não fiquem soltos na capa, né? Tá. E aí, eu vou começar a decorar. Ó, eu já coloquei toda essa fitinha que tem uma certa alturinha, né? Você pode colocar mais de uma camada. Eu não quero nada muito alto, sou mais minimalista, gosto das coisas mais... Sim. E esses elementos a gente chama de die cuts. Die cut. Porque scrapbooking é um artesanato Sim. que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente usa muitos termos americanos, né? Tá. Então, os die cuts são os pequenos recortes que vão nos ajudar a decorar a nossa... Tudo isso você compra em loja de scrapbook? Então, quando você compra uma coleção, que nem essa, já vem tudo. Né? Você compra o kit da coleção, já vem o papel, die cut, vem cartões, cards, N Olha. coisinhas, né? Algumas não vêm die cuts, vêm com elementos para você recortar, que por sinal eu gosto mais, porque eu amo uma tesourinha, né? E o mais gostoso do scrap é poder recortar. Você quer colocar? Quero. E aí eu vou encaixando, ó. Tá ali a minha, tá vendo? Eu tô seguindo ali aquele que eu fiz. Então eu vou olhando aqui, ó. Vou tirando a minha película e vou encaixando os elementos, ó. Tá, esse aqui. Isso, aí você tira. E eu pus tudo no telhadinho da casinha Isso de aqui, praia. Para tirar, eu vou dizer, hein? Ai, sai. A gente tem uma vantagem, as unhas compridas. Mas sai, só puxar. Aí você encaixa ali no telhado da casinha, olha lá. Isso. Que a gente está falando de férias, de verão, né? Você pode comprar, então, o kit inteiro. Pode. Você pode comprar os elementos soltos, você pode comprar caro o isso? kit solto. Olha, não é caro. O scrapbooking também não é um artesanato muito em conta, né? Mas hoje, com esses kits digitais que eu te falei, facilitou a vida muito da gente, né? Porque, assim, o produto gráfico hoje no Brasil não é um produto barato. Sei. Então, quando você compra já impresso, você tem um custo maior. E quando você vai comprar para você imprimir na sua casa, obviamente, isso vai ficar mais em conta. Eu vou mostrar já um pronto aqui. Olha, olha que bacaninha. Aqui tem uma sandalinha de dedo, 2 botõezinhos. Olha. E aqui está escrito o quê? Hello, Summer. Hello, Summer. Hello, Summer. Bem-vindo, alô, verão. Olha que bonitinho. Quando ficar pronto, fica desse jeito, André. Fica desse jeito. Aqui nós vamos fazer um detalhinho com essa ferramenta que é para fazer esse ilhose aqui. Que é uma ferramenta assim que a gente usa o tempo inteiro no scrapbook. Então, ela faz a furação e você coloca o ilhós. Andréia, mas eu não tenho isso. Eu não vou fazer? Vai. Você fura com um agulhão, né? Faz o furinho, põe ali o seu ilhós, pega um martelinho, bate devagarinho. A gente usa ilhós de alumínio, né? Então, quando você for comprar, você vai procurar um ilhós de alumínio no mercado, ó. E só apertar, ele já fixa o ilhós. Você vende isso, não? Eu tenho sim, lá no meu ateliê. Você vende? Vem. É caro? Quanto custa em média? Hoje uma crop, a gente chama essa ferramenta de crop a die, ela está saindo na faixa de uns 200 e pouquinho. E aqui isso? Quanto que você gasta para fazer de gasta? material? De material. Um álbum desse pequenininho, você vai gastar em torno de uns R$45. E vende de por? material 80. Beleza. Um preço bem legal, assim, tem um custo bem legal. Andréia.
Adorei. Já te Obrigada. disseram que você é muito bonitinha. Ai, meu Deus. Onde é que eu te Ganhei acho? o dia. Onde é que eu te acho? Onde você me acha? Você me acha no Instagram. Arroba o quê? QG do Scrap, by André Tinoco. A barra André Tinoco. Isso. E Tá no na tela. site www.qgdoscrap.com.br. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Voltamos. E olha quem chegou. Minha amada, minha querida. Tão amada que já virou família. Já chamo de prima. E eu vou dizer, e é um talento essa moça, é uma batalhadora, guerreira no último nível. E tá aí, ó. Sabe que ela sempre traz as notícias mais quentes do mundo, né? Principalmente do mundo dos famosos, né? Jornalista de primeira grandeza, super competente e que é referência com seu trabalho no site O Fuxico. Essa é a Esther Rocha. Ponto, meu amor. Bom dia. Bom dia. O que temos de novidade? Ai, temos paredão no Big Brother. Paredão do Big Brother. Terça-feira é o dia, meu dia é o dia. Hoje temos um paredão de 3 pessoas que... Paredão é aquela coisa que vai eliminando, que vai né? eliminar um, né? Esse aqui é um que, assim, todo mundo tá falando muito assim que, sabe, tanto faz? Sei. Tina, César e Gabriel. Essa fotinho aí que a gente está mostrando. Tá. É um paredão de 3... Tem gente que fala que é praticamente um jardim isso, que só tem planta, mas não é tanto assim, não. A gente tem o César Black, que é o primeiro ali da fotinho, Sei. que na verdade esse é uma planta mesmo. E ele, no paredão anterior, a gente chegou à conclusão de que ele... Esqueceram que tinha ele. Ele é tão importante que esqueceram que ele estava no... Olha isso, gente. O que é isso daí? Gyoza grelhado. Gyoza grelhado, diferente, hein? Gyoza Bom grelhado. apetite. Esqueceram o César no paredão, porque ele é aquele cara que ele tá sempre... Assim, ele não tá sempre, na verdade. E ele é um cara totalmente coadjuvante. A gente ainda com 21 dias de... Queimei! E ele... Ó, primo. Mas fala. O César, em 21 dias, 21, 22 dias de Big Brother, ele segue sendo um coadjuvante. Ele tem lá uma característica de ser meio leve trás. O Big Brother hoje está dividido em 2 grupos. E aí ele está há 20 dias falando que ele não se sente bem no grupo dele. Então, Ué? não, e é um grupo que foi formado... Não é escolhido isso? Não, foi meio forçado, meio escolhido, porque como eles entraram em dupla e esses grupos se formam a partir do quarto, obviamente se você está num quarto com um grupo de pessoas, esse grupo de um mesmo quarto vai ter mais afinidades e tudo mais. Então, o César eu acho que não sai hoje, por essa coisa assim que esquecem dele, esquecem até de votar. Aí a gente tem o Gabriel, que é o ator, aquele garoto que fez o Mosca nas Chiquititas e fez Pantanal ano passado. Eu particularmente esperava mais desse garoto, assim, porque ele tem a coisa de ser um jovem, bonito, mas ele tá mais também para porque ele não faz acontecer, é aquele cara que se diz muito analítico, não estou analisando e tal. E o Big Brother tem um ritmo que não tem tempo para você analisar muito. Ou você se sobressai, ou você fica lá. Tipo, tem o vaso, tem a chaleira, a cafeteira e o que esquece de se sobressair. E por último, a gente tem a Tina. Pelas pesquisas, toda semana, o Fuxico e todos os outros sites, nós fazemos uma pesquisa. Assim que o paredão se forma, quem que você quer que saia? Grande parte das pesquisas, não só no Fuxico como em todos os outros, está cravado que sai a Tina. A Tina, ela é uma angolana, ela tem um histórico interessante, tem uma personalidade interessante porque ela é muito firme, muito dura, ela não é uma pessoa de coisinhas, né? E ela tem potencial. Ela começou agora a entregar um entretenimento mais interessante, mas ela não conseguiu se adaptar à questão de ficar jogando o tempo todo. Então, ela é aquela pessoa que hoje, se você entrar na internet, Twitter principalmente, você vai ver cheio da hashtag Fora Tina.
Seria uma boa se ela ficasse, porque eu acho que ela tem mais coisas a mostrar. Mas o Big Brother não é um jogo que tem tempo para isso. Tá. Então esse é o paredão, a gente vai saber hoje. Eu, na verdade, gostaria que saísse o César, que é aquele que esqueceu. Ele esqueceu dele mesmo, sabe? E ele é uma pessoa que... Não, e ele tem umas questões muito nada a ver e tal. Mas vamos esperar para ver no que vai dar. E aí, Rony, assim, ontem eu comecei a conversar com o meu pessoal assim, sobre cada um dos integrantes. Por exemplo, a Aline do Ruge, ela é uma participante que a gente esperava muito mais dela. Nitidamente, ela tem muito mais a entregar, mas eu acho que ela não tem aquele quê de barraqueiro suficiente, porque o Big Brother não é um jogo para você... ficar demorando muito para tomar decisões e nem para você manter uma postura elegante. Ponto. Deus me livre. Não é. E ela, a Aline é uma coisa interessante, ela tem muita torcida de famosos, mas também a gente já entendeu que só isso não vira. Tá. Porque é o número X dos seus seguidores, mas aí o povo é muito mais forte nessa votação. Me explica uma coisa, o que é esse negócio de jogo da discórdia? Sei lá o que Então, é. Teve ontem, né? Teve ontem. Ontem teve um jogo da discórdia, que já a gente fala que é um jogo da discórdia raiz, que é um que tem em várias edições. Eles definem lá uma série de adjetivos, todos eles nada gostosos de se receber, tipo sonso, tipo grosseiro, e por aí vai. E aí, cada integrante pega a plaquinha com aquele nome e vai colando na testa dos seus coleguinhas. Então, teve ontem... É uma coisa boa, viu? Ai, porque, assim, né, você tem a oportunidade de falar assim, você é um mosca morta, uma coisa assim. E aí, o destaque, por exemplo, o César, que é esse que esqueceram de mim, 11... ele até foi mais... Ele falou, vou me soltar. Então, ele deu mosca morta para a Aline, do Ruge, e chamou um outro jogador, que é um lutador de MMA, tá, o cara de sapato, de mentiroso. Então, quando a pessoa coloca esse nomezinho na sua testa, uma coisa super gostosa, ele vai falando os motivos que o fizeram a chegar a essa conclusão. E aí não é nada bacana. Não, porque você fica na neutralidade, foi o que ele falou para a Aline. Para a Tina, pro outro ele já falou uma coisa mais pesada, que ele se sente dono da casa, que é o Ricardo. Então a gente tem... Agora, tem uns casos que foram mais legais de ver. Por exemplo, a Amanda, que é uma participante, chamou o Nicásio, o Fred Nicásio, que é aquele que a gente até já falou dele aqui, de venenoso. Então, assim, não é gostoso você falar, olha, Rony, você é venenoso, tá? Você vai responder. Uau. E aí vira assim, você arma o circo, joga todo mundo dentro e taca fogo, porque aí a coisa fica assim, entendeu? Peraí, eu já volto. E esse Fred Nicásio, ele tem uma característica muito interessante. Sabe aquele cara que é o malvado útil? Não, o que é malvado útil? Porque o Big Brother não pode ser feito só de amor. Tem que ter alguém polêmico, que bate de frente, que faz um jogo duplo, que, enfim, que costuma-se dizer, ele entrega um conteúdo interessante. E esse Fred Nicásio, que é esse de baixo ali da fotinho redonda, ele é assim, ele já bateu no paredão, saiu, mas aí ele voltou para casa com uma série de informações privilegiadas, mentiu pra caramba, inventou que viu coisa e não contou muito detalhe. Mas ele... o Big Brother, você aprende a não torcer por quem você mais gosta, ou pro melhor, o que mais precisa. Isso é só lá na frente. Durante esses 3 meses, você vai torcer por quem te entrega coisas mais divertidas. E esse cara, ele é o agente do caos, né? Se você ganha, ele vai lá, te abraça, te beija, te pega no colo. Se você perde, ele vai lá e desce o pau em você. Então, assim, ontem foi interessante porque ele adotou uma postura mais... Todo mundo falava dele, você é venenoso, você é falso, você é isso e aquilo. E ele, ok. Que nitidamente no olhar dele você vê que ele não está achando aquilo. Mas é interessante, porque esse é um cara que você vê que se preparou para ir para o programa,
se preparou para ser o malvado que todo mundo quer que fique ali. Então, é um caso... nos primeiros dias a gente fica assim, eu quero que ele saia. Tal. Depois fala, se ele sair vai ficar chato. Então, ele realmente está se beneficiando disso. Tá. Né? E aí é isso, nesse jogo a gente vai vendo vai se criando esse clima que depois que acaba o programa na TV aberta, você é obrigado a ficar mais um pouco, pelo menos, no pay-per-view, porque ainda sabendo que está ao vivo, eles se seguram um pouco. Mas depois é que é legal, porque ninguém se segura, né? Ontem um cara se destacou, que foi o Bruno, que até então não era nem uma planta, ele era um vaso. Ele entrou ali nitidamente querendo ser o Gil do Vigor dessa edição, né? Com algumas frases feitas, umas piadinhas e tal, só que para ter o carisma do Gil é muito difícil, porque o Gil do Vigor eu considero o melhor participante do Big Brother dos 23. Ele é um cara que foi lá, fez o que tinha que ser feito, criou as encrencas, mas não perdeu o foco, seguiu com a sua pós, com o seu MBA fora do Brasil, é especializado em economia, tem um quadro na Ana Maria Braga, mas segue estudando e aí a emissora faz dele a entrada dele é remota, porque ele está nos Estados Unidos, então, e é um cara que daqui a pouco ele já não vai mais ter a plaquinha de ex-BBB, ele já é um personagem. Né? É horrível. Não, eternamente, né? Assim, 60 anos, ex-BBB. E aí esse Bruno ontem, ele começou assim, a colocar as manguinhas de fora e ele foi se inspirar, eu acho, num personagem da Fazenda, porque aí não é bom. Então ele chamou esse Fred Nicásio de cobra peçonhenta. Meu Deus. Você vê que esse é um adjetivo bom, né? Não, é um nive, não é nive. O que mais temos? Olha que bonito tá isso aqui. O que mais temos de novidade aí? Olha, tem uma novidade muito bacana, feliz, adoro dar notícia boa, porque como é bom isso aqui. Não sou portadora de má notícia, não. Ótimo. Depois de um inverno lá, verão aqui, bem tenebroso, Luciana Gimenez voltou ao Brasil. Lu, legal. Todo mundo acompanhou nas redes sociais que a Luciana sofreu um acidente esquiando. Sim. E não foi um acidentezinho, foi uma coisa bem... Acidente de esqui nunca é acidentezinho. Nunca é uma coisa assim, machuquei o dedo, né? No caso dela, ela ficou lá por um mês, praticamente, se cuidando. E Luciana voltou. A gente tem um vídeo muito bacana dela. Essa imagem aí é ela sendo resgatada. Que ela só mostrou esse vídeo depois que ela já estava com o tratamento em andamento e tal, porque ela falou que todo mundo ia ficar muito assustado e realmente ficou. E a gente tem um vídeo dela falando, uma coisa bem legal, o quão importante é a gente receber aquele With a Little Help for My Friends, né? Aquele apoio dos amigos num momento como esse. Então mostra aí o vídeo, criançada. Bem legal aí. Taca o vídeo aí pra gente ver, ela falando. Voltar para casa foi muito importante. Voltar para o Brasil foi um passo grande, porque eu estava lá longe, com medo. Mas ao chegar aqui, eu fui recebida de braços abertos por todos os meus colaboradores, os meus amigos, as pessoas que gostam de mim. E eu acho que para a reabilitação de qualquer pessoa, o amor é super importante. Porque quando você está achando que você não consegue, aquele último segundinho, a pessoa fala, vai que dá. Quando você puder ser essa ajuda na vida de alguém, seja. Porque para mim fez toda a diferença. Bacana, né? Seja bem-vinda, Lu. Volta, é quarta, né? Ela grava Estamos te esperando, meu amor. Um beijo grande para você, Lu. Estamos aí. É aquilo que a gente estava falando no camarim, né? Eu gosto muito da Luciana Gimenez. Que bom. A gente percebe tão nitidamente o quanto ela cresceu. Quando a Luciana iniciou a carreira na TV, ela sofreu uma pressão absurda. Me lembro. Não, e é porque a crítica também, quando ela quer, ela destrói a sua autoestima, né? É verdade. E hoje, a Luciana, eu considero ela uma das melhores apresentadoras que tem. Ela poderia ir muito além. Ela tem muita coisa para entregar ainda, que a gente ainda vai ver. Então, a gente lá no Fuxico, a gente gosta muito dela e torce para ela alçar voos cada vez mais altos. Tá vendo, Lu? Aí, ó.
Sou fã. A gente tem que falar de quem a gente gosta, porque Claro. jornalista às vezes tem um empáfia assim, né? Ai, não, eu sei tudo e o profissional de TV precisa ser criticado. Não, o profissional de TV tem que ser reconhecido, né? Claro. Agora, você já está pronto para o carnaval? Eu acho que sim. Eu fico em casa mesmo. Eu trabalho, mas tudo bem. Agora, esse carnaval a gente vai ter uma novidade. Sim. A gente vai ter a primeira dama na avenida. A Janja confirmou que vai sair na Imperatriz. Uau. E é muito interessante, porque o convite ocorreu depois que a Antônia Fontinelli criticou, falou mal da roupa da Janja na posse. Ela foi convidada pela Imperatriz, que é uma escola com uma história de trabalho social muito interessante. Ela já confirmou, a não ser que aconteça algum imprevisto na agenda dela de primeira-dama, né? Porque a agenda de primeira-dama pode mudar a qualquer momento. E será que dá tempo da gente falar do Grammy? Não dá tempo? A gente pode... Eu tenho umas coisas do Grammy que não ficam velhas. Então, Falaremos na Terça-feira? próxima. Terça que vem a gente comenta umas coisas do Grammy. ai, que coisa. O programa chegou ao fim. Eu quero agradecer demais o restaurante Flávio Hideki, que está conosco aqui. Obrigado, querido. Sobremesa maravilhosa também. E olha, a minha prima, minha queridinha, Esther Rocha, que está sempre com a gente aqui e leva sempre o meu amor e a minha gratidão. E nessa semana, porque ela está toda semana com a gente. E é você de casa, bonitinha, você também bonitão, deixa o meu muito obrigado por ficar comigo aqui, viu? Beijos, beijos, mais beijos e beijos também. Amanhã a gente se encontra de 9 às 10h30, estou te esperando aqui. Beijo, até amanhã.